Olá, sejam bem-vindos ao programa Palavra em Debate, um programa que discute assuntos polêmicos e hoje, por exemplo, o assunto é sobre traição. Você já foi traído? Como que você se sente ou como você já se sentiu? E eu estou aqui com a Verusca, que está muito linda hoje. Parabéns, Tudo mais bom, linda do que Rose? nunca. Olha, que tema também importante da gente estar discutindo, né? Traição. A gente pensa traição de uma forma tão ampla, né? Às vezes a gente diz traição, as pessoas pensam que é só entre casais, né? Amigos, mas tem tantas coisas que podem ser consideradas traições, né, Rose? Com certeza. E traição é interessante. O que mais marca, como você falou, é essa questão de ser casados, né? De ser a questão do marido, da esposa, porque quanto maior é o vínculo no relacionamento, eu acredito, Verusca, que essa traição ela acaba sendo mais sentida, ela acaba sendo mais forte, né? Então, realmente é um tema bem abrangente, mas acontece em vários níveis. E, na verdade, todos nós já fomos traídos, ou não? Mas você sabe que, parando para pensar, as pessoas têm reclamado muito, por exemplo, de serviços. Ah, levei meu carro no mecânico, o mecânico traiu minha confiança. Eu acreditava que ele ia fazer um serviço e depois eu descobri que ele me enganou. E eu vejo muito isso acontecer com profissionais que são técnicos, vão consertar de repente algum tipo de aparelho, algum tipo de coisa, e trai a confiança. Às vezes a pessoa é amigo da pessoa que levou o aparelho lá. E isso muitas vezes fica de lado por uma questão de ambição. Sim. Então é muito triste a gente imaginar que até nessas coisas, às vezes, nós somos enganados, né? Nós somos traídos. E é interessante todo mundo parar e refletir e começar a realmente ficar atento com esses sinais, porque o traidor, ele dá sinais, Rose. Sim, com certeza. Eu acredito que se você não é leal nas pequenas coisas, se você não é fiel nos pequenos detalhes do dia a dia, se, por exemplo, um amigo ele pede para você um segredo, que você guarde um segredo para ele, às vezes de uma coisa simples, e você pensar, isso aqui é bobagem, não preciso guardar esse segredo. Mas aí você tem que valorizar aquilo que a pessoa sente, aquilo que a pessoa acha, né? Sim. Então, realmente, às vezes nas coisas pequenas as pessoas tropeçam. E para elas tropeçarem em coisas maiores, depois é muito mais fácil, porque acaba virando realmente um hábito de você trair e você perder a confiança nas pessoas. O que me deixa muito triste é muitas vezes dentro de um ambiente cristão a gente encontrar pessoas traindo pessoas, né? Pessoas enganando, pessoas puxando o tapete, é muito feio em qualquer circunstância, mas é muito mais feio quando a gente vê isso dentro do ambiente cristão, porque é um ambiente que não deveria acontecer. Eu não estou dizendo que no ambiente fora do cristão tem que acontecer, eu estou dizendo que dentro do cristão não poderia mesmo acontecer, é diferente. Então é uma pena que isso aconteça e é importante que a gente pare para refletir sobre isso. E quando a gente pensa em parar de refletir, a gente quer saber o que as pessoas nas ruas pensam disso. O que será que elas pensam, hein? Vamos ver, né? Vamos ver? Vamos ver? Vamos ver o povo nas ruas e a opinião dessas pessoas. Como a traição marca as pessoas, né? Você viu que interessante a gente escutar as pessoas na rua, porque é uma marca que fica por muito tempo na vida daquela pessoa, né, Verusca? A gente vê que tem gente que não consegue mais entrar em nenhum relacionamento, quer seja relacionamento de amizade, quer seja relacionamento conjugal, não consegue mais, porque começa a desacreditar de que realmente existe sinceridade nos relacionamentos, porque a traição ela é uma marca que fere demais. E é muito triste até imaginar que você tem isso muitas vezes dentro de casa, casais. Na igreja, como você Nossa, falou. é muito difícil. E isso na igreja acontece muito. Mas, Rose, a quantidade de pessoas traumatizadas por traição é muito grande.
As pessoas hoje, elas lidam uma com as outras com medo de serem enganadas. Eu não vou contar meu segredo, eu não vou me abrir. Vivem uma vida superficial por conta de medo mesmo, Sim. de você ter uma decepção. A quantidade de pessoas decepcionadas é muito grande. Então é muito triste quando a gente encontra pessoas que são tão marcadas que passam a não ter uma vida normal mais. Então você às vezes vai agradar, vai fazer um elogio, como algumas pessoas que às vezes a gente vê, né, vai fazer um elogio, a pessoa já fica o que ela quer. Será que ela está querendo me enganar? A pessoa não acredita. Tem um ditado que eu ouvi muito quando era criança. Aliás, eu sou de uma geração que ouviu muitos ditados, né? Até de vez em quando eu escrevo algumas coisas a respeito desses ditados. Tem um ditado que fala que gato escaldado tem medo de água fria. Sim. Então, quando você vê, às vezes, a pessoa se aproximando, querendo realmente uma amizade, um relacionamento, ou as pessoas, né, querem entrar num relacionamento emocional mais forte, a nível de namoro, de compromisso, elas ficam receosas, porque elas foram tão feridas que elas não conseguem se abrir para uma vida nova, para uma vida diferente, porque a traição machuca muito mesmo. E a gente vê o quanto que as famílias estão sendo prejudicadas por causa da traição, o quanto que os ministérios têm sido prejudicados também, e até mesmo no trabalho. É como né? se fosse um vaso que se quebra, e para remendar depois é muito difícil, porque é uma confiança. Você confia na outra pessoa, você acredita, você conta seus segredos, você sabe, principalmente quando se trata de amizade, quando se trata de um relacionamento familiar ou conjugal, você confia, você entrega a sua vida na mão de outra pessoa. E é muito complicado quando essa pessoa falta a você, quando ela realmente traz sua confiança, de qualquer forma. Eu falei agora há pouco da questão dos técnicos, eu atendi uma pessoa que entrou em depressão, Rose. Penso que é uma pessoa entrar em depressão porque o melhor amigo dele era mecânico e ele teve um certo problema com o carro e ele levou nesse amigo, esse conserto ficou caro, ele pagou esse conserto e depois esse carro ficou um mês e quebrou de novo. Sabe por quê, Rose? Porque ele não tinha trocado as peças. As peças todas eram as mesmas que estavam no carro com defeito. Então é muito triste. Esse assunto é muito envolvente, muito interessante. Estou com vontade de continuar falando bastante sobre isso, mas a gente vai chamar agora os intervalos comerciais. Vamos esperar um pouquinho. Quatro CDs que todo mundo quer ter. Promessas 2. O CD de Regis Danese. Isso me faz bem. O CD do pastor Antônio Cirilo. Gostei. Eu vou levar esse aqui. As músicas de Nívia Soares. Todo mundo canta estes sucessos. E você, já tem os seus? Você adora. A Som Livre toca. Voltamos com o programa Palavra em Debate e você pode continuar mandando os e-mails. Queremos responder os seus e-mails no e-mail que está em tela para você, a palavraemdebate@gmail.com. E se você puder, também visite o nosso site www.apalavraemdebate.com. Lá você vai ter todas as informações do programa, das pastoras, de mim, enfim, conhecer um pouquinho do nosso programa e de todas as informações, né, Rose? E realmente a gente fica meio pasmo com esse assunto, porque mexe com todo mundo. Eu costumo dizer quem não foi traído, né? Todo mundo foi traído em alguma circunstância, em alguma situação, Sim. por alguma pessoa e geralmente trouxe um trauma ou trouxe uma marca. Você escuta isso também em gabinete pastoral, Rose? Bastante. E assim, eu vejo que é uma dor que quebra a pessoa, que ela perde o desejo da caminhada, né? Ela desiste muitas vezes de continuar andando com as pessoas que ela confiava, que ela amava, e ela acaba deixando de viver a vida que ela considerava uma vida feliz, uma vida... Porque todo mundo quer ter amigos Claro. confiáveis, todas as pessoas querem ter um casamento bem ajustado, né? Você quer que seu marido saia de casa e volte, você tendo certeza de que
nada está acontecendo fora daquilo que vocês fizeram uma aliança. Então, isso quebra as pessoas. Mas eu acredito também, Verusca, que tem uma maneira de quebrar essa dor. Claro, Né? claro. E eu vejo que até o salmista Davi, ele sofreu essa dor da traição. E eu gostaria de ler aquilo que o salmista Davi escreveu no Salmo 55, versículo 7. A partir do versículo 7. Versículo 12, 13 e 14, desculpe. Que diz assim: pois não é um inimigo que me afronta, então eu poderia suportá-lo. Nem é um adversário que se exalta contra mim, porque dele poderia esconder-me. Mas és tu, homem, meu igual, meu companheiro e meu íntimo. Conservávamos juntos tranquilamente. Em uma companhia andávamos na casa de Deus. Então, Davi está falando aqui de uma traição de um amigo, que era uma pessoa íntima dele. Não fala quem que era, mas fala da amizade que ele tinha, da confiança que ele tinha e que ele estava, né? Depois você vai vendo mais para frente nos Salmos inteirinho, a angústia que ele teve por ter perdido esse relacionamento, por ter quebrado esse relacionamento. E aí você vê algo mudando, porque a pessoa ela era amiga e de repente ela se torna inimiga. Ela estava junto com você e daqui a pouco ela está te apunhalando. Então isso é muito terrível. Mas existe uma maneira de quebrar essa dor. Da mesma maneira que a traição quebra as pessoas, né, traz um constrangimento, traz um desconforto muito grande, também é uma maneira de quebrar essa dor que a pessoa sente. Transformar numa experiência e de repente isso transforma a vida da pessoa, né? Não vale a pena ficar sofrendo o resto da vida, mas a experiência ensina para que a gente tome cuidado também nos relacionamentos e com as pessoas de uma forma geral. A história, Rose, é recheada de traições. E por aí vai, a história está recheada de pessoas que foram enganadas por amigos. E é uma dor muito grande, mas quem disse que você tem que viver essa dor para o resto da vida? A gente tem que entender que, infelizmente, o ser humano ele é falho. É muito engraçado que, às vezes, quando se trata de relacionamento, a gente escuta algumas coisas, né? Não, os homens traem porque eles são fracos. E as mulheres porque são vingativas. Queridos, independente de ter uma questão de traição por fraqueza ou porque é vingança, isso não pode acontecer. Mas se caso aconteça com a sua vida, a vida não pode terminar por isso. Ela não pode acabar por conta disso. A vida tem que continuar, a história continua. E se a gente se entrega, Rose, se torna muito difícil. Porque você vai ficar simplesmente com sua vida paralisada, enquanto as outras pessoas continuam dentro vivendo. de um casulo, né, se protegendo do amor, se protegendo da alegria, do que os relacionamentos podem trazer. Porque o relacionamento vai trazer alegria, né? Sim. Acho que o mais difícil seria quando essa traição é dentro do casamento. Porque você tem que dormir com a pessoa, conviver com a pessoa, é muito forte. Acaba sendo muito dolorido, né? Nós já estamos começando aqui, Rose, a receber alguns e-mails. Eu quero de novo agradecer você que está mandando e-mail aqui para o Palavra em Debate. E-mail em tela para você, a palavra em debate, @gmail.com. O primeiro e-mail, ele vem da Ângela, da Chácara Clabim, aqui em São Paulo, e diz o seguinte: minha maior decepção foi a traição da minha melhor amiga. Sou cristã e tenho orado muito para poder perdoar. Essa palavra traição está muito ligada também ao perdoar e não perdoar. Sim. Todas as pessoas que foram traídas, Rose, têm esse dilema dentro de si. Mas uma coisa que eu vou dizer para você, Ângela, não perdoar é tomar um veneno todos os dias e esperar que outra pessoa morra. É você que vai estar morrendo por não perdoar. Ninguém está mandando você conviver com a pessoa que te traiu, porque fica realmente um receio. Mas você precisa fazer uma escolha. Perdoe, mas conviva com pessoas que você confia. A gente precisa ter pessoas próximas da gente que nos ofereçam um pouco de confiança. Não é verdade? E tem um e-mail aqui também, Rose, da Linalva, do Campo Limpo. Linalva, um abraço para você, para todos do Campo Limpo também. Já fui traída pelos amigos, por familiares, até um mecânico que levei meu carro traiu minha confiança. Pelo visto, os mecânicos estão na fila. Enfim, até confiança, o que eu tenho de errado para que todos queiram me enganar e trair minha confiança. Poxa, sou uma mulher honesta, não mereço ser traída assim. Nossa, o que você pensa disso, hein, Rose? Ela está sofrendo bastante, né? Porque ela parece que está sendo traída por todos os lados, né? Sim. Então, realmente, quem é honesto, quem é sincero, quem é justo, acaba sendo uma agressão muito grande. Você ter que se relacionar com pessoas assim, desonestas, né, infiéis, é muito complicado.
Mas aquilo que você já disse antes, o perdão, você tem que liberar para as pessoas. E quantas vezes você vai perdoar as pessoas? Não apenas 7, mas Jesus falou 70 vezes 7. Bastante, né? né? Ele estava querendo dar ali uma ideia de uma quantidade intensa. Né? E várias pessoas, quantas você tiver que perdoar, porque você não precisa carregar esse mal para você. É muito terrível, mas a gente vai ter que conviver com pessoas. E conviver com pessoas, até a gente mesmo pode também sermos considerados como traidores, embora não tenha sido essa a intenção. Mas as pessoas, elas têm expectativas também ao nosso respeito. E nem sempre a gente vai suprir essa expectativa. Para as pessoas que muitas vezes reclamam, nós brincamos aqui com a história do mecânico, mas graças a Deus tem muitos mecânicos honestos. Sim. Gente. Graças a Deus, todas as profissões, todas, têm os honestos e os desonestos. Sim. A questão é a gente saber quem escolher. Procurem as pessoas que tenham referências boas. O Josafá de São Miguel Paulista, um abraço também para São Miguel Paulista. Que Deus abençoe muito vocês. Ele diz o seguinte: Rose, fico indignado de ver como as pessoas traem com tanta facilidade. Hoje, será que ninguém percebe que um traidor está traindo ele mesmo? Afinal, o final dele será solidão. Olha, isso é fato, Josafá. Todas as pessoas que traem, chega um ponto que elas realmente se isolam. Porque todas as pessoas que foram vítimas de uma pessoa traidora se afastam. Ou vão guardar uma mágoa, é claro que a orientação aqui, até para que você tenha vida, é que você perdoe. Mas as pessoas dificilmente, Rose, convivem com uma pessoa traidora. Agora, pensa uma pessoa que vai traindo, chega uma hora que a solidão acaba fazendo parte da rotina. Então, se você é uma pessoa que tem traído a confiança de muita gente, comece realmente a prestar atenção. Porque você vai ser a pessoa que mais vai sofrer com isso no futuro. Rose, tem mais uma pergunta também para você. A pergunta vem do Alexandre de Itaquera. Gostaria de entender por que existe traição. Poderia não existir essa maldição? Poderia, mas a gente vive no mundo onde as pessoas são falhas, onde as pessoas cometem erros. Né? Jesus mesmo falou que todos nós somos pecadores. Quando a prostituta estava quase sendo apedrejada, Jesus falou: olha, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Então, todos nós temos falhas, todos temos pecados e temos que corrigir essas falhas. Não deixar de viver porque o outro carrega uma desonestidade, porque o outro carrega uma deslealdade. Como filho de Deus, a gente tem que fazer a diferença muito grande. A palavra de Deus diz que Deus, mesmo quando nós nos tornamos infiéis, Ele permanece fiel. O caráter dele não muda. E assim também tem que ser o caráter do cristão. Mesmo quando o cristão convive com pessoas infiéis, ele tem que permanecer fiel, sempre. Porque a palavra de Deus diz assim, a gente crê que a palavra de Deus é a verdade, nós estamos respaldados nessa palavra, e a isso, então, vai trazer um novo sentido para aquelas pessoas que estão rodeadas, estão chateadas com tanto relacionamento de traição. Eu costumo dizer que nós precisamos usar das experiências para que a gente possa crescer, amadurecer e fazer das experiências ruins um momento muito positivo na vida da gente. Tudo pode ser transformado. Eu creio que as pessoas que mais sofreram com traição, que mais sofreram com algum tipo de enganação, são as que mais amadureceram, são as que mais vivenciaram experiências e cresceram com isso. Então, vamos imaginar, claro que eu não estou desejando que você sofra, mas já que aconteceu, inevitavelmente ocorreu esse tipo de situação, faça disso uma experiência positiva, porque Deus fez de você um vencedor. E o seu sistema emocional, com certeza, se fortalece a partir do momento que você reage a todas essas coisas. Então, transforme o amargo em doce. É a maior orientação que a gente pode passar nesse dia, né, Rose? Com certeza, nós temos que aprender a lidar com essas dificuldades. A traição é apenas uma delas. Tantas outras coisas nós temos que nos relacionar e conviver com ela no dia a dia. Isso vai nos tornar mais forte. Aquilo que não te mata, te fortalece. Então, se você não morreu por causa de uma traição, com certeza você se tornou uma pessoa mais forte. E a palavra de Deus está aí para nos fortalecer, para nos ensinar, para nos ajustar, Verusca, para nos equilibrar. Nós aprendendo na palavra de Deus a conviver com essas pessoas, continuamos amando, respeitando, só que com cuidado, fugindo da aparência do mal, que é o que a palavra de Deus diz. E por falar em palavra de Deus, nós vamos chamar agora
o pastor Eliseu, que vai trazer uma ministração dentro da palavra de Deus sobre esse tema traição. Olá, como foi? Muito bom o programa de hoje, né? Eu quero chamar sua atenção para um fato bíblico que mostra como reagir diante da traição. Quero contar para você, resumidamente, a história de um homem na Bíblia chamado José. Esse mesmo, José do Egito. Eu vou ler para você em Gênesis capítulo 41, o final da história de José. Diz assim: depois disso, Faraó disse a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Então veja, José aqui está sendo nomeado pelo rei, pelo faraó do Egito, como o segundo homem mais importante no reino. Mas eu quero que você acompanhe comigo rapidamente a história de José. A Bíblia diz que José, ele sofria ódio e inveja dos seus irmãos. E um dia os seus irmãos planejaram matá-lo. Não muito satisfeito com isso, porque a consciência dos seus irmãos estava pesada, resolveram então planejar a venda de José para os mercadores. E foi isso exatamente que aconteceu. José foi vendido pelos seus irmãos. Aqui ele sofre a primeira traição. A sua família, os seus próprios irmãos o traem. Talvez você tenha sofrido uma traição familiar. Eu quero dizer para você que se você observar a história de José, você pode vencer mesmo sendo traído. A Bíblia diz que José foi vendido para o Egito e ele começou a servir na casa de Potifar. Na casa de Potifar, a esposa de Potifar desejou tê-lo na cama, adulterar, deitar-se com ele. E ele, temendo a Deus, disse: de forma alguma não posso cometer esse pecado contra o meu Deus. Então o que ela fez? Ela acusou José de tentar violentá-la. E pegou, inventou uma história, uma calúnia, e mais uma vez José sofre da traição. E ele foi lançado no cárcere. Lá no cárcere, Deus o abençoava. A Bíblia diz que o José prosperava, porque a bênção de Deus estava presente. Então, mesmo você sendo traído, você pode ser abençoado por Deus. Mesmo tendo sofrido por conta dos seus familiares, ou até mesmo do seu patrão, do seu empregador, você pode ser abençoado por Deus. José foi para a prisão e lá, mais uma vez, ele sofre a terceira atitude, terceira vítima. Novamente, José sofre de traição. O copeiro, que havia sido restituído para o seu posto, se esqueceu de José. E a Bíblia diz que José havia até pedido a ele: não se esqueça de mim. Mas, mais uma vez, ele sofre da traição do seu amigo de Psela, carcereiro. José estava servindo e passou 2 anos esquecido pelo copeiro que voltou ao lugar de origem para servir ao rei. Mas a Bíblia diz que José, ele tinha a companhia de alguém muito especial. Este alguém especial era Deus. José era abençoado por Deus. Um dia Faraó teve um sonho. Ninguém podia revelar esse sonho. E aí se lembraram de José lá no cárcere. José foi levado até Faraó e deu uma resposta ao sonho de Faraó. E aí, queridos, nós vemos aqui nesse texto José sendo nomeado como o segundo no reino. Isso é a prova de que Deus estava com José, mesmo ele sendo traído. Talvez você tenha sofrido muitas situações de traição, mas se Deus está com você, e eu creio que Ele está, e se você depender dEle, crer nele, você vai ver Deus agindo de forma sobrenatural na tua vida. José foi traído pelos seus irmãos, José foi traído pela mulher de Potifar, José foi traído pelo copeiro, mas porque ele confiava em Deus, Deus o colocou como segundo no Egito e o propósito que Deus tinha na vida de José foi cumprido. Eu quero dizer para você que Deus pode cumprir o propósito na sua vida, mesmo você sofrendo de traição. Eu quero orar pela sua vida para que você possa ter a ajuda de Deus para vencer todos os traumas, as feridas, as situações de angústia que você passou ou quem sabe esteja passando, para que Deus possa te restaurar e você ter relacionamentos restaurados na tua vida. Eu quero convidar
a doutora Verusca e a pastora Rose, para estarmos juntos orando para que você seja abençoado por Deus da mesma forma que José. Senhor nosso Deus e Pai, nesse instante nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, que venha a tua bênção, Senhor Deus, sobre aqueles que nos assistem. Que o Senhor, ó Pai, restaure os relacionamentos. Abençoe, Pai amado, de uma forma tão especial e cada um se sinta consolado, restaurado, curado, Senhor Deus, em todos os níveis de relacionamento. Que a traição que eles sofreram não seja motivo para desistir do projeto e do sonho do teu coração. Eu quero abençoar estas vidas e declaramos em nome do Senhor Jesus Cristo, receba neste instante a cura nos relacionamentos em nome do Senhor Jesus. Amém. Esse foi o programa Palavra em Debate de hoje. Queremos muito agradecer sua companhia, sua audiência. É muito bom, né, Rose e Eliseu, ter vocês com a gente. Muito bom mesmo. Que palavra edificadora, que programa maravilhoso. E nós esperamos vocês na semana que vem para ouvir também esse novo programa que já está sendo elaborado, preparado para fazer o melhor para vocês. Entre no nosso site depois, www.apalavraemdebate.com. Vai ser muito bom ter vocês também acompanhando as informações das igrejas e as maiores informações da gente. Que Deus abençoe vocês. Até a semana que vem. Tchauzinho. Tchau, tchau. Honrar o Senhor, honrar o Senhor. Não terás outro deuses diante de mim. No primeiro mandamento está escrito assim. No segundo, não farás imagens de escultura, não. Semelhança do que há no céu, na terra ou na água, irmão. Não adorarás, nem as dará culto.